Tá esperando só a Fran entrar, gente, pra gente começar. Então, ela acabou de pedir aqui a solicitação. Acho que já tá conectando. Aí, entrou. Oi, Tudo bom? tudo bem? E você? Tudo bem também. Bom, ainda bem que entrou rápido, deu certo aqui pra entrar, que da outra vez deu um probleminha aqui na live que a gente fez também antigamente, semana passada, acho que foi. Bom, gente, essa live então eu convidei a Fran pra gente estar conversando sobre esse assunto, né, de saúde mental. E eu queria que você se apresentasse, então, Fran, para a gente conhecer um pouco de você, falasse um pouco sobre o seu trabalho, antes da gente começar a responder as perguntas. Tá. Eu me chamo Franciele Aniela Cesarim, né? Eu me formei com a Vanessa na Unip de Bauru e fiz um curso de especialização em Marília na parte da abordagem TCC, né? E existem várias abordagens, né? E eu me apaixonei por essa abordagem e eu estou seguindo ela, né? Uhum. No meu dia a dia. Atualmente eu trabalho um trabalho voluntário, né, numa instituição, né, e por enquanto eu estou fazendo esse trabalho lá nessa instituição online, né, por enquanto. Uhum. E agora a gente teve que se adaptar com essa nova modalidade online, né? Porque antes mesmo eu não E atendia ninguém online e agora eu atendo muitas pessoas online por conta de tudo que está acontecendo agora. sim, eu também. Nossa, antes era só presencial mesmo, né? Mas futuramente aí voltar a atender, né, Sim, com presencial também. certeza. Com certeza. Bom, gente, a gente teve a ideia então de estar gravando, de estar fazendo essa live, porque na outra live que a gente fez, que foi eu com a Nayara, nós falávamos sobre esse mesmo assunto, onde eu deixei em aberto, assim como nessa semana, uma caixinha de perguntas para o pessoal estar mandando as perguntas que acha interessante, que tem dúvidas sobre saúde mental. E aí, então, nós decidimos fazer uma outra live para responder mais perguntas e para quebrar ainda mais esse tabu, né? Que é tão mistificado esse assunto, né? Ainda hoje, mesmo percebendo que esse assunto já é muito mais falado do que antigamente, mas ainda é um assunto que tem muito preconceito, né? As pessoas morrem de vergonha de falar. E sabe que eu percebi uma coisa que eu achei bem interessante fazendo essas duas lives com essas perguntas? Que tem muitas perguntas que o pessoal tá mandando que não é sobre transtorno, sobre patologias mesmo, mas são perguntas de situações que eles têm dúvidas, de coisas que a gente às vezes não sabe lidar muito bem sozinha, que seria bom ter alguém, uma ajuda profissional para nos auxiliar, para a gente desenvolver novas habilidades, né? Então eu estou percebendo que o pessoal está entendendo cada vez mais que saúde mental não é só um transtorno mental, mas que a gente vai para se conhecer, para a gente se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, não é mesmo? Sim, com certeza. Porque muitos têm essa ideia, né, que seria só um transtorno, quem tem depressão, né, ou transtorno ansioso, mas não, terapia é para todos, né, até nós mesmos, né, Sim, precisamos com estar certeza. passando Para a gente se pelo entender melhor, né? Para a terapia. gente começar a se conhecer mesmo, entender o que está acontecendo com a gente. E muitas vezes a gente passa por umas situações muito difíceis que fica complicado a gente conseguir lidar com elas sozinhas. Algumas pessoas têm uma habilidade melhor de lidar com situações difíceis, mas nem todo mundo consegue lidar com essas situações. Então, entender também que a gente pode procurar terapia quando a gente está passando talvez por uma perda ou por um problema de um relacionamento, ou até mesmo assim, preciso desenvolver alguma habilidade para eu me sair melhor no meu emprego. Não preciso estar com um problema mesmo, né? Mas eu me desenvolver para me tornar uma pessoa melhor, para eu ficar mais. Ter mais qualidades, qualidade de vida, um maior bem-estar na nossa vida, né? Isso, com certeza. É muito importante, né, saber identificar aí, né, para estar ajudando, né, e perceber o que precisa ser mudado, né. De repente eu tenho uma coisa que eu percebo assim, nossa, isso daqui eu acho que eu preciso melhorar, então abrange muita coisa, né? Então não é só uma questão, né? Não é só os Sim. problemas psiquiátricos, né? Sim, até porque assim, quando a gente vai para terapia, é uma pessoa que não tem um olhar contaminado sobre a nossa vida, que nem a gente dividir alguma coisa com um amigo ou com um parente, né? É uma pessoa completamente de fora, né? Então ela às vezes acaba te dando uma visão muito diferente
do que os conselhos que as outras pessoas te dariam. Isso. Se mantém neutro, né? Sem Sim, julgamentos, né? sim, Para com estar te certeza. orientando aí. É, realmente. Bom, vamos começar então a responder as perguntas. A primeira pergunta que mandaram é a seguinte: sinto dificuldade em falar sobre o que eu sinto. Geralmente eu não falo ou eu explodo. Tem alguma dica que vocês podem dar para me ajudar? O que você acha, Então, Fran? é assim, existem três formas, né, das pessoas se comunicarem, né? As mais comuns seria a passiva, que é quando a pessoa não faz nada e fica engolindo sapo, né? Engolindo desaforo, né? Então seria mais essa parte do passivo, de não fazer nada, né? Tem o agressivo, que seria resolver do jeito que ela acha que está correto, mas acaba sendo explosiva, interferindo no direito do outro, né? Então acaba causando prejuízos, né? Nessa Uhum, relação. E sim. tem a melhor forma possível, né? Que seria ser assertivo, né? Que é essa comunicação sem, sem ofender a pessoa, expressar seus pensamentos, suas emoções, né? De uma melhor forma possível. Você se colocar no lugar do outro, né? Como que eu poderia responder essa pessoa de um jeito que eu gostaria de escutar, né? Sim, com Então, certeza. é isso, é você parar, pensar, né? Não agir por impulso, né? Seria mais isso, Sim. essa assertividade. É, e como eu percebo que assim, quanto é difícil as pessoas conseguirem ter essa comunicação assertiva, né? Até porque é uma habilidade que exige a gente desenvolver várias outras habilidades antes para conseguir ter essa comunicação. Então, essa pergunta eu até achei ela bem interessante, porque muita gente tem essa dificuldade. Muita gente, às vezes, tem essa dificuldade só de não falar e aí guarda tudo para si mesmo e acaba dificultando muito as nossas relações, porque quando a gente vai guardando, a gente vai ficando chateado, a gente às vezes vai se afastando porque a gente não quer magoar a pessoa, mas nós também estamos magoados e acaba perdendo relações, às vezes relações que poderiam ser super saudáveis, a gente se afasta por não falar. E também quando a gente não fala, eu acho que é um grande problema porque a gente dá margem para a pessoa deduzir o que está acontecendo. Então aí Sim. eu começo a demonstrar com a minha expressão corporal, com a minha expressão facial, mesmo que eu não fale, e a pessoa fica deduzindo o que, que ela fez para eu estar desse jeito. E aí quando a pessoa deduz, ela geralmente não acerta. E aí é um grande problema, né? Porque há uma falha muito grande na comunicação. Ou então muitas Sim. pessoas fazem também, que eu já escutei bastante, por exemplo, assim, a gente passou o dia inteiro juntas. Acordamos de manhã, saímos juntas, ficamos até a noite junto. Aí você faz alguma coisa que eu não gosto no meio do dia. Aí chega no fim do dia, eu tô assim com aquilo engasgado, daí eu penso, não, eu preciso falar. Aí eu chego pra você e falo assim, ai, Fran, não gostei do que você fez hoje. Mas a gente fez tanta coisa, como que você vai adivinhar o que que foi, né? A gente fez tanta coisa que Sim. muita coisa pode ter sido o que você não gostou. Então, também ser muito claro quando a gente vai falar é importante para a pessoa entender exatamente o que foi que você não gostou, o que foi que te deixou chateado, né? Nomear esses sentimentos também. Então, é muito importante a gente se conhecer, entender o que nós estamos sentindo para poder falar para aquela pessoa. E aí, por outro lado, então, na comunicação, quando a pessoa se explode, né? Não aguento mais, segurei demais, faz muito tempo que eu tô segurando isso, preciso falar. E aí a pessoa fala ali naquele impulso da raiva, né? E aí, falando desse jeito também é muito ruim, muito negativo. Porque quando eu falo desse jeito, eu não dou espaço para a pessoa refletir sobre aquilo, compreender o que eu estou falando. Eu dou espaço para a pessoa ficar com raiva também, porque geralmente a gente insulta a outra pessoa, né? Então também não é uma comunicação legal. O interessante, como você falou, a gente falar de uma forma mais assertiva. Se eu tô com raiva, então o melhor a se fazer é eu esperar um pouco, esperar a minha raiva passar. Vou tomar uma água, sair de perto daquela pessoa, porque provavelmente os dois devem estar com raiva, né? Espera um pouco esse momento mesmo, e aí depois eu vou conversar e tentar resolver aquele problema. Uma coisa que eu acho muito legal, porque a pessoa que pediu até, né, umas dicas, né? Uma coisa que eu acho muito legal e que me ajuda muito é escrever.
Quando eu escrevo, eu consigo organizar esse pensamento, eu consigo entender o que eu estou sentindo. E muitas vezes eu até escrevendo eu penso, nossa, não faz muito sentido. Não faz sentido eu estar brava com isso, é uma coisa tão boba, sabe? Então, muitas vezes eu acabo não tendo necessidade de falar, porque eu consegui compreender no escrever mesmo, né? Eu passo a me conhecer e entender melhor o que está passando por mim. Então, a escrita eu acredito que seja uma boa dica para quem gosta de escrever, é Uhum. claro, dá muito certo para mim, dá muito certo para muitas pessoas que eu indico isso. Eu gosto muito de escrever em forma meio que de carta, assim, porque parece que eu estou falando com a pessoa, então para mim é super positivo. E também entender, né, que o quanto que é importante a gente se expressar. Porque quando eu me expresso, quando eu falo para a pessoa, eu também consigo solidificar aquelas relações. A pessoa acaba tendo mais empatia por nós, né? Acaba entendendo mais também quem nós somos, o que elas podem, o que elas não podem fazer com a gente, né? Então ela para de fazer aquilo que nos desagrada, aí as relações ficam muito mais saudáveis. Sim. E algumas outras dicas, né, para complementar, né, seria quando você for conversar com a pessoa, manter o tom de voz normal, sem alterações, não franzir a testa, né, como se estivesse com raiva, né, não apontar o dedo, né, na cara da pessoa. Então, são linguagens não verbais, né, no caso, que dá a entender outra coisa. Então, teria que evitar esses tipos de comportamentos, né, faciais, gestos, né, para estar se expressando de uma forma neutra, né, no Sim. caso. E também, assim, não responsabilizar outra pessoa por aquele sentimento, porque o que a gente sente é só nosso, não tem como ser de outra pessoa, né? Então, muitas vezes, quando nós vamos falar, a gente fala assim, ah, você me fez se sentir dessa forma. Não, você teve tal comportamento, X comportamento, que fez com que eu me sentisse desse jeito, né? Então, assim, a culpa desse sentimento é meu, a forma que eu interpretei esse comportamento. A culpa não, né? Porque também não é culpa. Mas, assim, eu sentir esse comportamento é da minha responsabilidade. Agora, o que você fez é que eu preciso pontuar para que você não faça de novo e eu não me sinta dessa forma de novo. E até uma outra coisa que eu também acho legal, como uma dica, é a gente pensar que quem tem essa dificuldade não é tão fácil assim falar assim, ah, então o que você tem que fazer? Você tem que falar. Não é fácil, a gente sabe que não. Mas comece pelo mais fácil. Então, se você começar com uma pessoa que é mais receptiva, uma pessoa que é muito mais aberta para ouvir, ou uma situação que não é tão complexa, que não envolve tanto sentimento, vai ficar muito mais fácil, vai começar a te gerar uma autoconfiança muito maior em estar se expressando, para que você consiga partir para situações mais difíceis, para pessoas que são mais difíceis de escutar e se expressar com essas pessoas também. Sim, com certeza. É começar do mais fácil para o mais difícil, né, no caso. É Sim, isso mesmo. sim. Bom, E vamos não é para. Pode não é falar. de primeira assim que vai conseguir, né? Que nem você falou, é uma questão de treino, né? Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir ir se expressando da melhor forma possível, Sim, até se tornar uma coisa natural para você, né? com certeza. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. A segunda pergunta, a pessoa disse o seguinte: é normal ter medo de ser julgado quando estamos em um grupo de pessoas? O julgamento, né, faz parte, né, do cotidiano, é normal, né, essa parte de julgar, que são as primeiras impressões que nós temos das pessoas, né, em grupos de amigos, no caso, né. Só tem que tomar cuidado para ver se não está te prejudicando isso, esse medo, né, de se expor, de ser julgado, né? Porque não necessariamente esse julgamento pode ser um julgamento negativo, pode ser um julgamento positivo, né? Uhum. Até porque, Então, assim, você está. nós consequentemente julgamos, né? Como você falou, nem, a gente olha muito para julgamento como se fosse algo ruim. Mas quando eu conheço uma pessoa, eu penso, nossa, aquela pessoa super legal, divertida, é um tipo de julgamento também, né? É um julgamento Uhum. positivo. É que eu acho que aqui a pessoa tá falando bem do julgamento negativo mesmo, né? De se sentir que, sei lá, envergonhado, desinteressante, achar que as pessoas podem não gostar dela, né? Ou dele. Mas que nós estamos julgando meio que o tempo todo é quase que natural, né? Isso.
Não que isso a gente esteja abordando na parte profissional, né, de psicólogos, né, que os psicólogos eles não julgam, né, mas assim, só tô comentando essa diferença, né, porque vai que as pessoas acabam Aham. pensando, né, É, do a julgamento. gente não julga na clínica, né? Porque fora da clínica, sendo pessoas igual a qualquer outra, a gente julga E, também. sim, com certeza, somos seres humanos. Sim. É, eu até penso que assim, né? O julgamento em si, ele é muito natural. E ter medo de ser julgado também é muito comum, porque nós queremos ser queridos, nós queremos ser aceitos em um grupo. Então é natural que a gente tenha esse medinho, principalmente quando nós estamos conhecendo pessoas novas, né? Por esse pensamento mesmo, de querer ser aceito. Mas o que não é bom é eu deixar de fazer coisas por medo de ser julgado. Então eu deixo de participar de um grupo de pessoas porque ou eu deixo de falar naquele grupo porque eu tenho medo que alguém ache que eu tô falando alguma coisa que não tem nada a ver, ou porque vão achar que eu sou super desinteressante falando sobre aquele assunto. E geralmente o que eu percebo é que quando isso acontece, acontece em pessoas que eu não tenho muita intimidade. Porque se eu tenho bastante intimidade com os meus amigos, com os meus familiares, eu não tenho tanto medo de ser julgado. Quando são pessoas que eu não tenho tanto contato, esse medo é muito maior de ser julgado. E aí eu fico pensando, né? Sempre que me falam isso. Se essa pessoa é uma pessoa que geralmente você não sabe malemar o nome daquela pessoa, se ela te julgar ou deixar de te julgar, que diferença isso vai fazer na sua vida? Porque você nem conhece aquela pessoa direito. O julgamento dela tem importância para quê? Para quem? Não deveria ter importância nenhuma na nossa vida, porque ela nem sabe quem é você. Se ela tá julgando, o problema dela é assim, ó, desconsiderar. Se servir para eu evoluir, ótimo. Se não servir para nada, a gente desconsidera e vida que segue. Uhum, sim. É claro que tem as críticas construtivas, né, que nem você falou, serve para elevar, né, o nosso desenvolvimento pessoal, né, e as críticas que não são construtivas, né, bem o que você está falando mesmo, né. E nós, de uma certa forma, tentar lidar com essas frustrações, com desentendimento da melhor forma possível também, né. Uhum, sim. Bom, na terceira pergunta, que eu achei também bem legal, é uma pergunta bem curtinha. A pessoa perguntou o seguinte: amar demais faz mal? Acho que é uma dúvida de muita gente isso daqui. Então, né, assim, o amor, ele precisa ser recíproco, né? Se a pessoa amar, só ela amar por duas, vai causar vários prejuízos na vida dela. Uma delas vai ser baixa autoestima, insegurança, né? Vai causar um sofrimento enorme para ela, Uhum, podendo, né, desenvolver ciúmes patológico, dependência emocional, né? Então tem que observar se esse amor é saudável, que traz segurança, confiança, ou se ele não é saudável e traz todos esses prejuízos na saúde da pessoa, né? sim, com certeza. É bem isso que você falou, também eu considero a mesma coisa. A gente tem que prestar atenção nesse amor, no ponto de vista que você está olhando para esse amor. Porque amar demais não é ruim, desde que você tenha um amor puro, um amor de compreensão, de respeito, de confiança, que a gente entende que eu tenho uma vida sem aquela pessoa, que eu tenho amigos que eu posso ver longe de estar com aquela pessoa e que isso não interfere nesse amor, que eu vou continuar amando mesmo a gente não estando ali sob controle daquela pessoa o tempo todo. Agora, quando eu amo demais e esse amor vira aquela possessão, aquela dependência emocional e eu tô ali o tempo todo querendo controlar aquela pessoa, querendo saber o que ela tá fazendo. E até como você citou, eu penso que eu amo por mim e por ela. Ninguém ama por dois. Eu É. amo só por mim. Se aquela pessoa não ama, então eu tenho que também parar para pensar: será que serve para minha vida? O que eu tô fazendo ali naquela relação que a pessoa não tá sendo recíproca? Então é isso que a gente tem que refletir quando a gente pensa em amar demais. Amar demais em si, se eu estiver tendo um relacionamento saudável, livre, de compreensão, não tem problema nenhum. Agora, se eu tô tendo um relacionamento que tá ali me aprisionando, isso pode fazer muito mal. Ou se eu tô num relacionamento que às vezes a pessoa tá levando ali nas coxas e eu tô levando um relacionamento sozinha,
também não tá sendo legal, porque aí volta no mesmo que eu falei, nessa dependência, nesse controle, né? E aí eu não largo aquela pessoa e eu acho que eu amo por mim e por ela. Aí isso não é muito legal, não. Acaba virando um ciclo vicioso, né? Você fazendo esses comportamentos, tendo esses pensamentos, né? Não vai encontrar outra pessoa, então fica E girando esse até ciclo aí. estendendo esse pensamento, um amar demais nesse sentido ruim, assim, de dependência, pode até gerar um relacionamento abusivo. Porque aí eu começo a E fazer chantagens emocionais, eu começo a, às vezes, até assim, insultar a pessoa por meio que segurar, controlar. E que nem você falou, tem aquele ciúme patológico, eu não deixo a pessoa nem respirar direito. Aí isso é muito negativo mesmo. uhum, tem que prestar bastante atenção aí para estar trabalhando também, né? Que todas essas questões aí, né, são trabalhadas na terapia também, caso a pessoa não consiga, né, por si só, tá resolvendo aí. Sim, com certeza. E aí, então, a última pergunta, eu achei bem legal essa pergunta. E assim como as outras que eu falei, eu acho que é uma dúvida de muita gente. E acredito que muita gente já passou por isso ou está passando pelo que perguntaram aqui. É o seguinte, então, essa pergunta. Insegurança de confiar nas pessoas por medo de se decepcionar, medo da decepção, o que pode ser? É que assim, a insegurança, ela abrange vários âmbitos, né? Seja familiar, relacionamento de amizade, de namoro, no profissional, né? Então, essa pessoa pode ter passado, né, por vivências, experiências ruins em sua vida e acabou pensando, né, com o decorrer do passar do tempo, que isso iria acontecer, sempre iria Uhum. acontecer, trazendo essa crença aí, não, sempre vai acontecer isso, né? E ficar na mesma coisa, na mesma rotina, né, naquele mesmo ciclo que a gente já havia comentado, né? Então ela ter esse medo. Então tem que prestar bastante atenção também, que é uma das questões que geram muitas dúvidas, né? E muito sofrimento também, né? Porque assim, você, Demais. por exemplo, uma pessoa, vamos supor, pegou e fez uma coisa com você, fez uma coisa, feriu sua confiança, né? Você confiava na pessoa. E ela fez uma coisa ruim, você não confia mais nela. Não é só porque ela fez isso com você que a outra pessoa também vai fazer, né? Essa frustração aí precisa ser entendida, né? E perceber, né, que não, ninguém é igual a ninguém, somos seres únicos, né? E as pessoas, se ela quer, ela pode mudar, né? Sim, Então, tudo sim, com depende da certeza. pessoa. É. O que eu penso é assim, né? Eu acho que é bem dentro da abordagem que a gente trabalha, bem comportamental mesmo. Que a insegurança, assim como outros sentimentos, outras emoções, elas são geradas a partir das experiências que nós tivemos na nossa vida. E até meio que isso que você falou mesmo. Então, eu tive uma experiência ruim, negativa em relação a alguma pessoa que eu confiei, a pessoa quebrou minha confiança nela, fez alguma coisa que não foi legal, me decepcionou. E aí, meu cérebro entende que sempre que aparece uma pessoa que eu começo a confiar, ele já fica, opa, lembra daquilo que aconteceu com você? É meio que isso que acontece na nossa cabeça, né? Uhum. Inconscientemente. E aí eu fico, tipo, com 10 pés atrás para me relacionar com aquela pessoa, né? Com toda essa insegurança mesmo. E aí isso é muito, muito, muito negativo para nossa vida. Porque o que que acontece? Eu acabo perdendo relações, perdendo de estar perto das pessoas que eu gosto, de estar criando novos contatos, novas relações afetivas mesmo, por conta dessa falta de confiança. Então, como eu tô sempre com o pé para trás, eu fico nessas relações bem superficiais. E aí a minha cabeça geralmente fica naqueles questionamentos, tá? Será que a pessoa tá falando sério mesmo? Será que isso que a pessoa tá falando é realmente o que ela sente? Será que não sei o quê? Então aí eu acabo não me relacionando, perdendo a oportunidade de ter contato com pessoas maravilhosas, de ter relações incríveis, por medo de confiar naquela pessoa. Sem contar que quando eu me sinto muito inseguro em alguma relação, porque às vezes eu até me permito me relacionar com alguém, né? Mesmo desconfiando, mesmo inseguro.
Mas aí eu acabo gerando todo, até volta ali para a pergunta anterior, eu acabo gerando toda um ciúme excessivo porque eu não confio naquela pessoa. Eu acabo gerando todo um relacionamento desgastante por falta de confiar, porque aí eu quero ficar ali controlando a pessoa, já que eu não tenho muita certeza se ela tá fazendo o que ela tá fazendo, se ela sente o que ela sente, né? E aí eu vou gerando toda aquela compulsão, aquele controle, que acaba sendo muito negativo para qualquer relacionamento. Geralmente isso acontece num relacionamento amoroso, mas também pode acontecer em outros. Relacionamento de pais e filhos, aquelas mães que são super possessivas em cima dos filhos, que às vezes já cresceram, já estão independentes e ela tá ali querendo controlar o tempo todo, pai, mãe, né? Enfim, relacionamento de amizade também pode acontecer isso, aquela amiga que é super ciumenta, que não gosta que você sai com outras amigas e aquilo acaba te sufocando, né? Eu acredito que aqui estão falando de um relacionamento amoroso, mas pode acontecer em qualquer outro tipo de relacionamento. É isso mesmo. E temos que sempre, né, estar observando. O que a gente tem que fazer é observar mesmo. Isso está fazendo bem para mim? Ah, não, não tá. Então, se não tá, o que pode ser feito, né? É, O que dá para melhorar? A pessoa está disposta a melhorar? Ah, não está disposta. Então, o caso seria mesmo término, né? Porque é sim, difícil. O término é como se fosse um luto, né? Que você vai perder a pessoa, né? Que você gosta, que você ama. Mas com o tempo, esse sofrimento vai diminuindo, né? Você acaba sim. entendendo os motivos que levaram ao término. Uhum, sim, com certeza. E eu percebo assim, né, que de todas essas perguntas, que essa foi a última, Fran, que dessas quatro perguntas, o que eu poderia te dar, assim, uma resumida de todas as da dica maior, assim, que eu poderia dar para qualquer pessoa, é se conhecer. Porque quando nós nos conhecemos, nós passamos a entender melhor essas questões. Então, eu passo a entender melhor o que que eu tô amando demais, o que que eu tô fazendo nesse relacionamento, então, eu tô me doando demais para essa relação. Então, como que tá sendo? Ou então, se eu tô insegura, como que tá sendo essa insegurança minha? Eu tô sufocando a pessoa ou não? Eu tô meio insegura, mas eu consigo ter uma relação saudável, eu consigo dar espaço para outra pessoa. E todas as outras, até a dificuldade de se expressar. Se eu me conhecer, se eu entender melhor o que eu sinto, se eu conseguir nomear esses sentimentos, fica muito mais fácil para eu conseguir falar sobre eles. Se eu não conheço eles, como que eu vou falar? Se eu nem sei o que eu tô sentindo. Então, assim, que nem você acabou de falar. Eu me. É, eu me. Eu li uma pergunta aqui e me perdi. Eu me conhecer. Eu me conhecer faz com que eu melhore muito mais essa minha qualidade de vida mesmo, porque eu entendo o que tá acontecendo, eu entendo o que tá passando na minha cabeça, eu entendo o que eu tô sentindo. Então, às vezes eu sinto tanta coisa ao mesmo tempo que fica difícil, sabe? Por isso que a dica de escrever é fácil, mais fácil de compreensão. Então, se eu tô, às vezes eu tô, sei lá, numa reunião com o meu chefe, e aí ele fala alguma coisa que eu fiz e eu não gostei, e eu me senti meio ofendida, me senti envergonhada, me senti decepcionada, me senti chateada. Então, olha quantas coisas eu posso sentir numa situação só, em uma única coisa que aconteceu. Então, nomear isso fica muito mais fácil de eu entender também o porquê que eu tô daquela forma. Uhum. Sim, com certeza. Tem Sim. uma pergunta aqui que eu vi. Deixa eu voltar aqui, ó. Foi o Tavinho, ele falou assim: o que fazer quando o parceiro, uma parceira, for muito ciumento? O que você acha que dá pra Uhum. fazer, Fran? Sai correndo. Brincadeira. Ai, ai. No caso, é assim, a base do relacionamento, né, é a confiança e o diálogo, né? Porque, assim, tem que ter muito diálogo, conversar, né, com a pessoa, falar o que você gosta, o que você não gosta. Então, vai muito de conversar, de combinar as coisas, né? Isso faz uma diferença enorme, né? Que muitos relacionamentos, eles não conversam, não se explicam as coisas e acaba dificultando lá na frente ou no presente, né? Então, vai muito de conversar. E se no caso não for esclarecido muito bem as coisas, continuarem, né, mantendo esses comportamentos ou pensamentos também, né,
teria mesmo que buscar uma ajuda profissional para estar trabalhando, né? É. Esses ciúmes, se é um ciúmes é, normal ou se é o patológico, né? Então É, teria até mesmo a que. gente entender assim, ó, que um ciúme normal é assim, vamos supor que eu tô ali num barzinho com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu parceiro ali. E aí tem uma pessoa que tá ali paquerando ele. Se eu, tipo assim, é normal eu me sentir meio enciumada se eu vejo ali a pessoa olhando descaradamente pra ele. Eu tô ali, ó, mostrando, abraçada com ele e a pessoa tá ali, né? Sem noção nenhuma, Uhum, olhando pro meu parceiro. Então, assim, se eu ficar meio incomodada, se eu comentar, tipo assim, ah, a pessoa tá olhando pra você, não sei o quê. Mas o meu parceiro, vamos supor, que não tá dando moral nenhuma. Então, por que que eu vou, sei lá, brigar, arrumar todo um transtorno ali, quebrar o rolê, acabar com tudo, a gente ter que ir embora, formar uma situação super chata, sendo que meu parceiro não estava retribuindo aquilo. Então, entender isso sim. também é muito importante, sabe? Como você se comporta diante dessa situação. A pessoa que está com você, ela está retribuindo esse ciúme? E até assim, né? O que, que a gente faz quando tem uma pessoa muito ciumenta? Geralmente, quando a pessoa tem muito ciúme, é uma pessoa que se sente insegura. Então, ela precisa trabalhar essa insegurança, fortalecer a sua autoestima, né? Começar a valorizar mais os seus pontos positivos. Então, o que a gente pode fazer é ajudar essa pessoa a valorizar o que ela tem de bom e também não, como você falou, esclarecer as situações. Porque muitas vezes eu percebo que a pessoa é muito ciumenta e aí eu falo assim, ai, vou ir em tal lugar, sei lá, vou ir na casa do meu amigo e eu sei que ela vai ficar com ciúme, não sei o que, e aí eu nem falo. Só que isso pode gerar Uhum. mais insegurança, porque de repente alguém posta alguma coisa. E aí ela fica sabendo que eu tava ali na casa do amigo e não contei. E isso também é uma É. coisa que acontece muito nos relacionamentos em que tem muito ciúme. Porque eu acabo dando brecha justamente por a pessoa ser muito ciumenta. Então, o que eu acho que o mais interessante de estar num relacionamento assim, de se fazer quando a gente está num relacionamento assim, é ajudar essa pessoa a se conhecer, a se entender, a entender a origem desse ciúme, o que aconteceu na vida dela que está fazendo com que ela seja tão insegura e tenha tanto ciúme nesse relacionamento que a gente está. E aí, como você falou, se ela não consegue sair disso sozinha, elaborar essa insegurança sozinha ou com a minha ajuda, né, já que eu tô tendo consciência disso, procurar uma ajuda profissional que pode ajudar muito a ela se fortalecer e se sentir melhor. Isso. É porque o amor tem que ser leve, né? Tem que ser seguro, tem que ter essa confiança. E Então, principalmente se eu quero resumindo, continuar com aquela pessoa, né? E acredito que isso para os dois, tanto para quem está sofrendo com o ciúme de alguém, quanto para quem está demonstrando esse comportamento. Se a gente quer continuar nesse relacionamento, a gente precisa resolver isso. Porque senão a pessoa vai começar a me sufocar e aí vai começar a ficar tão difícil eu continuar ali naquele relacionamento, sabe? Eu acabo ficando desgastada, eu sinto como se eu estivesse ali ó, dentro de uma gaiola que eu não posso respirar. Tem seres humanos perto de mim, eu tenho que fechar o olho, porque senão vai ter briga por conta de ciúmes. E isso gera uma situação muito complicada, muito chata dentro do relacionamento, porque senão todo lugar que você vai tem briga e vocês não querem nem sair mais, nem ir para lugar nenhum, porque sempre gera um desconforto por conta do ciúme daquela pessoa. isso. É que muitas vezes também vem aqueles pensamentos automáticos, né? Que é o que vem na sua cabeça. A primeira coisa que vem. Nossa, será que ele tá gostando daquela atenção que a pessoa tá dando? Vamos supor, a pessoa é super simpática. Aí você começa a pensar, ai, será que ele tá gostando? Ai, será que ele achou ela bonita, né? Ai, será que ele vai largar de mim? Então, são vários pensamentos automáticos que vêm na sua cabeça. Não é só porque você está pensando que isso é real, que é fato, né? Então, se questionar, né? Se Nossa, você permitir. falou uma coisa assim, ó, muito legal, exatamente isso. Porque é esses pensamentos que gera a nossa insegurança e o pior é que a gente acredita nesse pensamento. A gente começa a pensar, É, nossa, mas a pessoa é tão bonita. Vai que ele gosta. Vai. E aí a gente começa a achar que a pessoa. E assim, eu acho aquela pessoa muito bonita. Às vezes a pessoa que tá comigo tá nem aí para aquela pessoa, é, nem acha aquela pessoa tão bonita e a gente começa a acreditar em todos esses pensamentos. sim. E aí vai causando o quê? Mais sofrimento, né? Para a vida dos dois, no caso, né? Sim, com Tem que certeza. sempre, tem que sempre que nem você falou, se conhecer, né? Para estar ajudando da melhor forma possível, você ter uma melhor qualidade de vida, né? No caso. Sim, com certeza.
Bom, Fran, então é isso que a gente tinha preparado para a live de hoje. As perguntas foram essas quatro, aí mais essa que surgiu agora, então, relacionada ao ciúme, que também tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Queria agradecer a todo Sim. mundo que assistiu, que estava assistindo. Eu vou deixar a live gravada para quem não conseguiu assistir desde o começo. Então, foram várias perguntas que o pessoal foi mandando para a gente. Várias não, né? Foram quatro perguntas que o pessoal foi mandando para a gente, que eu deixei em aberto uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí a gente foi respondendo, então, para esclarecer esse assunto sobre saúde mental e entender que saúde mental não é só transtornos mentais, não é só patologia, que é muito mais do que isso. Entender um pouco mais o trabalho do psicólogo, né? Que é essa nossa ideia de trazer esse esclarecimento mesmo para as pessoas entenderem o que, que a gente faz, porque muita gente tem dúvida, até porque por ser um tabu, ninguém fala, né, o que está acontecendo, ninguém fala sobre esses assuntos, tem vergonha de tocar nesses assuntos, e é por isso que a gente decidiu trazer essas lives falando sobre isso. Então, queria agradecer a Fran por ter aceitado o convite de participar da live e agradecer a todo mundo que assistiu. Quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Sim, eu gostaria de te agradecer, né, pela oportunidade e agradecer todas as pessoas que participaram também, que deram apoio, né, que eu estou vendo aqui uns comentários. Uhum. Espero que tenha contribuído, né, para as pessoas que tenham assistido ou que vão assistir também. E o mais importante é ajudar, né, o Sim, com próximo aí. certeza. Sim, se tocar um coraçãozinho já tá bom, não é mesmo? Sim, com certeza. Bom, então tá bom, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Um Tchau. beijão. Tchau, tchau.